Olá, muito bom dia. Quero cumprimentá-lo com a preciosa graça e a paz do Senhor Jesus. Espero que esteja bem, que de uma forma muito especial possa estar desfrutando das bênçãos, do cuidado de Deus na sua vida, na sua família, e que ao iniciarmos uma nova semana, o nosso coração se incline para o propósito e a vontade de Deus, para que possamos estar sensíveis para aquilo que o Senhor quer realizar em nós e através de nós. Que Deus possa nos abençoar em mais um programa Manancial da Vida, e sempre é um prazer ter a sua companhia, estarmos juntos nesse tempo que Deus nos concede e assim podermos voltar o nosso coração para a palavra de Deus e edificar a nossa fé. Sou o pastor Wilson, da Primeira Igreja Batista de Marechal Cândido Rondão, e sempre é uma alegria nós podermos levar o nosso pensamento na presença de Deus. Estamos falando sobre o combate dos grandes gigantes da nossa alma. Muitas vezes a incredulidade e a falta de fé nos leva a grandes embates, a grandes lutas, porque nós não buscamos crer na bondade, no cuidado e na direção de Deus na nossa vida. E aí ficamos ansiosos, temerosos, deprimidos, muitas vezes irados, e começamos a desenvolver a inveja, a cobiça. São tantos os gigantes que nós temos na nossa alma e que nós precisamos estar atentos. E a palavra de Deus, ela nos encaminha na direção de nos fortalecer na fé e confiar no poder de Deus, na grandeza de Deus, para vencermos esses gigantes. Hoje eu quero falar sobre o gigante da procrastinação. Quero usar o texto de Lucas 9, o verso 57 ao 62, que diz assim: Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Perceba, queridos, que nesse texto Jesus fala da urgência de se colocar como prioridade o reino dele e a obra dele, e voltar o coração para aquilo que de fato é importante. E aqui temos algumas pessoas que dizem: não, eu primeiro preciso me despedir da família, primeiro eu preciso sepultar o meu pai. E a gente não saberia ainda quantos anos o pai iria viver, talvez 20 anos, 30 anos, e aí ele iria esperar todo esse tempo para tomar a decisão de seguir a Cristo. O que Jesus está dizendo é que existem coisas que são urgentes e são indispensáveis à nossa caminhada. Mas nós brasileiros, prezado ouvinte, somos famosos por deixar tudo para a última hora. Por exemplo, a declaração do imposto de renda é feita e entregue na última hora, aos 45 minutos do segundo tempo. Estudar para a prova é na última hora. Entregar o TCC é na última hora. Tomar qualquer decisão e agir para solucionar os problemas é sempre na última hora, quando tudo já fica muito mais difícil. Quem de nós nunca sofreu ao se deparar com uma infinidade de tarefas não concluídas dentro do prazo? E aquilo acumula e vai se tornando uma bola de neve, um montão de coisas, e a gente não soluciona. Eu tenho certeza de que há dias em que muitos acordam com os dedos cruzados para que de alguma mudança cósmica acontecesse e multiplicasse as horas do dia. Mas sempre se arrependem por ter desperdiçado boa parte dos 1.440 minutos ou dos 86.400 segundos diários que todos nós igualmente possuímos. As chances são grandes de sermos todos cultivadores do hábito de deixar a vida para depois. Por quê? Resultado de má administração do tempo?
alguma programação neurológica, falta de adrenalina, seja o que for. O ato de adiar as tarefas diárias atinge todo mundo. De acordo com a pesquisa da empresa de consultoria empresarial Treat Consulting, os brasileiros dedicam apenas 1/3 do seu dia para atividades realmente importantes. Essa maneira de deixar as coisas para a última hora e esse costume, esse hábito para depois, tem um nome: é procrastinar. Aurélio define como o ato ou efeito de procrastinar, adiamento, delonga. Procrastinar é transferir para o outro dia, adiar, delongar, demorar, esperar. Um levantamento feito por Christian Barbosa, especialista em produtividade e autor, dentre outros, do livro Equilíbrio e Resultado, porque as pessoas não fazem o que deveriam fazer. Ele destaca 4 coisas mais adiadas do ser humano. Adivinha? O primeiro é o exercício físico. Ou dificuldade, né? A gente se disciplinar para fazer uma caminhada ou para ir na academia. A gente começa no novo ano dizendo: olha, puxa, agora esse ano vai, né? E a gente vai adiando, né? E o tempo vai passando e a gente não toma uma decisão de fato de fazer o exercício físico. A segunda coisa é a leitura. Como o ser humano tem dificuldade para se dedicar à leitura. O brasileiro é um povo que lê muito, muito pouco. Tem regiões do nosso Brasil que a média geral não chega a 2 livros por ano. Outra coisa, a saúde. Vamos procrastinando, vamos adiando, o cuidado, a atenção. E quando vê, as coisas ficam difíceis, as dificuldades vêm e os problemas aumentam. E aí, quando vê, o problema já está aí e tem se agravado muito. Então, a saúde é uma questão que nós vamos adiando. O planejamento financeiro. Hoje está difícil, né, para a gente ter esse planejamento financeiro, porque, de fato, viver está difícil no sentido de sustentar, mas a gente precisa estar administrando aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, sermos mordomos. E perceba que tudo isso está relacionado à nossa mordomia. Mordomia do tempo. Muitas vezes aí não tem nem tempo para ler a palavra de Deus, apesar que hoje nós estamos na era pós-cristã e, de fato, as pessoas não têm se dedicado em estudar a palavra de Deus para conhecer a Deus. E hoje as pessoas, elas cantam sobre Deus, conhecem músicas sobre Deus, mas ler a palavra, para que esta palavra seja vivida e que venha a produzir transformação, mudança de conduta, de comportamento, de caráter, isso o ser humano não faz. A mordomia do corpo, sem tempo para cuidar do templo do Espírito Santo. O corpo é, como diz a Bíblia, a morada do Espírito Santo, onde o Espírito Santo escolheu habitar nesse vaso de barro, e nós devemos cuidá-lo da melhor maneira possível. Mordomia financeira, e isto nos leva muitas vezes a não contribuir, a não dizimar no reino, a não ofertar nas coisas que são importantes, como projetos, né, da casa de Deus, e faz com que as coisas não aconteçam e nós vamos procrastinando aquilo que Deus quer. O resultado de tudo isso, amado ouvinte, é que o procrastinador sempre sofre com estresse, sensação de culpa, perda de produtividade, vergonha em relação aos outros por não cumprir com as responsabilidades e os compromissos, vem o desânimo. Afinal, missão dada não é missão cumprida, mas é possível mudar a rota dessa sina. Nós precisamos aprender a combater com fé o gigante da procrastinação. A procrastinação, amado ouvinte, nos faz viver sob pressão. A Bíblia nos ensina a viver sob prioridades. E Paulo, que era muito culpado, ele tinha todas as chances de procrastinar, sabendo desta verdade,
que nós devemos viver sob prioridades e não sob pressão. E aí ele nos adverte, lá em Efésios 5, 15 ao 17, dizendo: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E dentre outras coisas, Paulo está começando a falar de prioridades bíblicas e do uso do tempo na hora de nós executarmos tais prioridades. Ele diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não vivam de qualquer maneira. Saibam quais são as suas prioridades, as suas responsabilidades e suas tarefas. Que não sejam como insensatos, mas como sábios. Na Bíblia, prezado ouvinte, insensatez ou tolice significa viver como se Deus não existisse. Salmo 14:1 diz: o nécio diz no seu coração, não há Deus. E sabedoria é reconhecer Deus em todos os caminhos. Provérbios 3:6. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. A advertência é: vivam reconhecendo Deus em todos os seus caminhos, definam suas prioridades diante de Deus e, de acordo com a vontade dele, fazem tudo como se estivessem fazendo para Deus. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Não vivam sem saber quais são suas prioridades, suas responsabilidades e suas tarefas. Definam tudo isso de acordo com a vontade de Deus. Saibam remir o tempo para ver tudo realizado. Aproveitar ao máximo cada oportunidade ou remindo o tempo significa resgatar o tempo do desperdício, ou retirando o tempo do lixo, ou rejeitando o abuso com o tempo. Os dias são maus. Portanto, devemos saber usar o tempo para realizar aquilo que é prioritário na nossa vida. Prezado ouvinte, a mensagem de Paulo é clara. Saibam quais são suas prioridades e usem o tempo para executá-las. Utilizar bem o tempo para realizar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Em cada fase da vida, é um dos resultados práticos da nossa nova vida em Cristo. Afinal, o sangue de Jesus nos redimiu da antiga maneira vazia ou vã de viver. Discernimento para descobrir as prioridades de Deus e disciplina para colocá-las em prática é fruto de uma vida cheia do Espírito. Do contrário, seremos controlados ou encharcados por outras forças quaisquer, por exemplo, álcool, drogas, vícios, trabalho, que também é bênção de Deus, mas muitas vezes é uma fuga para que nós não encaremos aquilo que é prioritário na vida. Por isso Paulo diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios. Note que, ainda que nos é dito de muitas áreas da nossa vida, a qual nós devemos priorizar, nós devemos realmente ter atenção e cuidado, mas sem que outras áreas sejam negligenciadas. E nós precisamos realmente priorizar, viver na presença de Deus, buscar a orientação de Deus, para que possamos viver uma vida feliz, abençoada e tranquila. Não procrastine aquilo que é propósito do Senhor. Que Deus abençoe esta palavra no meu e no seu coração. Amém.